noite, que bom que você conseguiu chegar aqui. Eu sempre falo que você chegar até aqui é uma vitória. Nós conseguimos chegar diante da presença do Senhor, é uma vitória. E por isso você precisa entender que você já é mais que vitorioso em Cristo Jesus, amém? Aleluia! Que bom que você está aqui, o irmão ali nos visita hoje, primeira vez. Depois de Jesus, você é a pessoa mais importante aqui nessa noite, amém? Sinta-se em casa e volte sempre, amém? Aleluia, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. O título dessa mensagem nessa noite é O Caminho da Vitória, amém? O caminho da tua vitória, amado, aleluia. Deus tem vitória para te dar, Deus tem vitória para te entregar. Deus quer fazer coisa grande, nova. Deus quer fazer algo poderoso na tua vida. E nós vamos ver através de uma palavra muito ministrada e conhecida por todos nós, da cura de Naamã, aonde o Senhor, seu Espírito Santo vai falar aos nossos corações de uma forma na qual nós precisamos, da parte de Deus, encontrar, estar nesse caminho que o Senhor tem para nossas vidas, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Quem achou diz amém, quem não achou eu aguardo. A palavra do Senhor diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas, repita comigo, mas esse grande guerreiro ficou leproso. 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei, o que a menina israelita dissera. 5. E o rei da Síria respondeu: vá, e eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra. 7. E assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará
purificado. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Você ficará purificado. Curva a sua cabeça e vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha tomando o nosso coração e a nossa mente cativa ao Senhor, Pai. Deus amado, Deus querido, que nós possamos receber da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada vida que chegou aqui neste lugar, Deus. Toma, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, que toda distração, toda palavra contrária, toda barreira no mundo espiritual venha cair por terra em nome de Jesus, e nós possamos, Pai, sair daqui nessa noite, alimentados por aquilo, pelo maná, pela porção que o Senhor derramará aos nossos corações nessa noite, Pai. Deus, toma a Tua igreja, e que a Tua presença, Pai, venha crescer em nosso meio. Assim nós oramos, Pai, e já Te agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja, ela diz, amém. Amados, aqui a história de Naamã é uma história muito conhecida, por ele mergulhar 7 vezes lá no rio, e ser curado. Aqui fala conosco sobre ele ter que se humilhar, ter que reconhecer a grandeza de Deus, mas não é sobre isso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. O Senhor está falando com a mim e com a tua vida, que existe um caminho preparado, que existe algo que eu e você, se nós colocarmos em prática, nós encontraremos esse caminho de vitória. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o quadro que você se encontra. Naamã, ele era um homem poderoso, ele era um homem cheio de qualidades, ele era um homem honrado, mas por algum momento Naamã passou por uma grande dificuldade. Aquela dificuldade que se colocou diante de Naamã era algo que aos seus olhos naturais, impossível de ser reversível, impossível dele sair daquela situação de uma forma vencedora. Mas, repita comigo, mas Deus tinha um caminho preparado para que ele viesse sair vencedor daquela vitória. Talvez você se encontre hoje diante de um quadro, de uma situação na qual os teus olhos não estão vendo a saída ou um resultado positivo, mas o Espírito Santo de Deus te atraiu hoje, nessa noite, para te dizer que para você também tem um caminho preparado para você sair vitorioso dessa situação. Quantos creem? Pode dar um glória a Deus? Aleluia! Todos estamos suscetíveis e propensos a passar por momentos difíceis, que fogem da nossa realidade, e que almejamos, e quanto menos nos espera, estamos de frente com um grande desafio. Naamã não esperava que ele passaria por aquela situação. Nos planos de Naamã, nos projetos dele, eu creio que ele tinha muitas batalhas, muitas situações, muitas conquistas pessoais, muitas conquistas junto ao reino, muitas conquistas de sentimento para vencer. Naamã não esperava que aquilo iria acontecer naquele momento e com aquela gravidade. Mas Deus tinha algo preparado para fazer de diferente na vida de Naamã. A lepra era algo que não tinha cura. Era algo que já deixava a pessoa com um rótulo de derrotada. Acabou, não tem mais jeito, você já está excluída da sociedade, você não faz parte de uma vida de conquista. Naamã não esperava passar por aquilo, nem passava no seu imaginário. Talvez você entrou em alguma situação que você não esperava que iria passar, mas eu quero te dizer que está passando hoje, porque o caminho da vitória vai ser derramado sobre a sua vida. Deus, Ele quer te dar a estratégia perfeita para você conseguir vencer.
impossível vencer com Deus. Para os homens era impossível aquela lepra ser curada, mas para o Deus do impossível, aquilo era só mais um milagre que Ele iria realizar na vida de alguém. Aleluia! Talvez o que você precisa vencer, talvez o que você precisa reverter hoje na tua vida, é só mais um milagre que Deus vai fazer na vida de alguém. Esse alguém é você. Quem pode dar um glória a Deus? Este alguém é você. Aquele alguém naquele dia foi Naamã, mas hoje é você que Deus quer mudar a tua história. Hoje é você que Deus quer fazer um grande milagre. Hoje é você que o Senhor quer mostrar o caminho de vitória. O caminho para você sair mais que vencedor dessa situação que você e Deus sabe que você se encontra. Seja ela material, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela espiritual, o Senhor tem um caminho para você sair daqui hoje livre, para você sair daqui hoje vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia! Qual é o desafio que você está enfrentando? O que está te desafiando? O que está te tirando a paz? O que está te tirando o bom senso? O que está te tirando a alegria? O que está te tirando o sono? Qual é o desafio? Naamã estava diante de um grande desafio, mas Deus mandou um escape na vida dele. Deus está mandando escape na tua vida hoje. Fica ligado. Fica ligado. Que fugiu da tua realidade, do teu controle? O que está fora da tua realidade? Aquela situação estava totalmente fora da realidade de Naamã. Naamã tinha muitas coisas para fazer, muitas coisas para realizar. Era um homem de confiança, cheio de projetos, onde o rei confiava nele, tinha muitas coisas para fazer, mas aquela situação fugiu da realidade de Naamã. Ele começou a viver outro quadro. Talvez você está vivendo outro quadro emocional, espiritual ou sentimental. Fugiu da tua realidade que você estava vivendo há meses atrás, há um dia atrás ou há semanas atrás. Hoje você está confuso. Mas eu quero te dizer que o caminho da vitória está sendo proporcionado para você hoje. Quem quer sair daqui hoje vitorioso, recebe em nome de Jesus. O que Deus vai falar ao teu coração, fica ligado, amado. Sabe por quê? Porque quando eu estava ali, estudando essa palavra que o Espírito Santo me entregou, ele falava que há pessoas que precisam trilhar o caminho que ele já tem preparado para a sua vida. A palavra do Senhor fala que Naamã foi purificado e a sua pele ficou como de criança. Aquilo que parecia impossível ficou melhor que ele pensava, ficou como de criança. Ele era um homem adulto. Se ficasse uma pele com ainda, João, com alguma marquinha, estava bom demais. Mas a palavra de Deus fala que a pele dele ficou como de uma criança, sem marca nenhuma, sem ruga, lisa. Foi melhor do que ele pensava. Ei, essa luta que você está enfrentando vai te fazer você virar a chave e sair melhor do que você pensava. Aleluia! Vai te tornar mais forte, vai te tornar mais capacitado, vai te tornar com uma experiência com Deus. Foi o que aconteceu na vida de Naamã. Ele não tinha tido nenhuma experiência com Deus, e aquela luta fez com que ele viesse sair daquela situação vitorioso, com experiência com Deus e com testemunho para dar. Deus quer colocar um testemunho vivo nos teus lábios, na tua casa e na tua família. Olha o que no versículo 2 nos fala. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, repita comigo, uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Aleluia. Eu creio que Naamã, por ser um homem poderoso, cheio de influência, ele já tinha tentado de todas as maneiras obter a sua cura, a sua restauração,
ou ao menos o privilégio, a oportunidade de ainda estar inserido no meio da sociedade, porque as pessoas, quando eram acometidas pela lepra, elas eram separadas, excluídas. E eu creio que Naamã tentou de todas as formas se manter ali em meio à sua família, em meio à sua vida, mas o trem estava apertando, e Naamã precisava de algo somente sobrenatural para mudar aquela história, e foi o que Deus fez na vida dele. Talvez você já buscou de todos os recursos, talvez você já falou com várias pessoas, talvez você já tentou de várias formas, mas você ainda não encontrou o caminho que você precisa seguir, você ainda não encontrou a resposta, você ainda não encontrou a direção. Talvez você esteja confuso. Eu creio que Naamã ficou confuso, mas tinha uma resposta bem perto de Naamã. Eu quero te dizer que a resposta que você precisa está bem perto de você, talvez esteja do teu lado e você não esteja vendo. A palavra de Deus diz que aquela menina, talvez a resposta que você precisa hoje está mais perto que você imagina. Pode ser que com o passar do tempo, a sua visão, os seus ouvidos espirituais não estão discernindo a maneira, o meio e quem Deus vai usar e está usando para te dar a vitória. Talvez a tua resposta Deus já te deu há muito tempo. Talvez o Senhor tem falado ao teu coração através de mensagem, através de alguma pessoa, através do teu esposo, da tua esposa, através do teu amigo, através do teu pastor, do teu líder. E o caminho da vitória, amado, que o Senhor quer falar ao meu e teu coração, é estar atento ao mover de Deus, é estar atento ao direcionamento de Deus, porque em Deus nós temos vitória. Sabe, Naamã, quando ele dá ouvidos, e a sua esposa dão ouvidos por aquela simples menina, quando ele tem a humildade de parar e ouvir, dizer: eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais para onde correr, mas agora Naamã e a sua esposa, eles dão ouvido para aquela improvável. Aquela menina, Mateus, ela tinha sido cativa. Eles tinham destruído a família dela, ela estava ali como uma escrava. Talvez Naamã pode até ter pensado: pastora, será que essa menina vai querer me ajudar depois de tudo que eu fiz? Depois de tudo que o meu povo fez contra o povo dela? Mas aquela menina nem era a resposta de Deus na vida de Naamã. Aquela improvável, aquela que talvez passou por ele dentro de casa várias vezes, dando indireta, dando recado, e ele não conseguiu dar ouvidos ao que ela queria falar da parte de Deus. Muitas das vezes, amado, eu e você estamos assim. Já recebemos a resposta de Deus, já recebemos o ensinamento de Deus, a direção de Deus. O Deus está falando conosco bem perto, e nós, como falou aqui no esboço, pelas nossas distrações, pela nossa surdez espiritual, pela nossa falta de discernimento, ficamos desatentos. E o Senhor está nos dando escape bem perto, e há muito tempo, muitas vezes. Naamã, ele começou a obter sua vitória quando ele deu ouvidos, quando ele foi humilde para entender que aquela menina podia ser um instrumento de Deus na sua vida. Aleluia. Amado, muitas das vezes eu e você não conseguimos andar em vitória porque deixamos passar desapercebidos esse recado de Deus, essa direção que Deus muitas vezes quer nos dar, quer nos mostrar o caminho, e nós estamos desatentos. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está entregando o caminho da vitória para a sua vida. Hoje o Senhor quer te purificar, hoje o Senhor quer te curar, hoje o Senhor quer te restaurar como Ele fez na vida de Naamã. Aleluia. Talvez você não esteja discernindo como que Deus quer te amadurecer, como que Deus quer te restaurar. Se Naamã
olhasse para aquela menina com olhos de soberba e dissesse para ela: sai daqui, cativa, eu não quero te dar ouvida, o meu problema está longe do teu alcance, está fora da tua alçada, ele não teria sido curado, Rodrigo, ele não teria sido restaurado, mas ele decidiu dar ouvidos para que o instrumento do Senhor fosse usado na vida de Naamã. Talvez você tenha uma vida vitoriosa para trilhar, e só falta esse pequeno e grande detalhe ao mesmo tempo: está sensível à voz de Deus ao teu coração, está discernindo, estar atento. Como eu tenho falado, a gente não pode ficar tonhonhon, desatento, desapercebido. E muitas vezes a gente está assim, Deus nos mostrando, Deus dando sinais de como as coisas vão acontecer, de como é para fazer, e a gente está resistente, pastora, a gente está desobedecendo, e o Senhor nos mostrando, o Senhor usando pessoas, o Senhor falando ao nosso coração, e é sobre isso que o Senhor quer falar com a mim e com a tua vida hoje, para que nós venhamos ser uma igreja que esteja atenta espiritualmente, para que eu e você não venhamos perder a oportunidade de sermos restaurados, de sermos curados, de avançar de nível. Naamã, ele se permitiu, pela lógica, aquela menina, ela não teria nada de bom a oferecer a Naamã, ao contrário, aquela menina, pela lógica humana, ela queria o mal de Naamã, ela queria o mal daquela família, porque aquela família foi usada como instrumento para destruir o povo dela, Naamã ali como comandante. Pela lógica humana, ela não poderia oferecer nada de bom. Talvez pela tua lógica humana, você olha para alguma coisa, para alguma pessoa e entenda: não, daí não pode vir nada. Desse pastor aí não pode vir nada, dessa pastora aí muito novinha não pode vir nada. Ei, Deus usou aquela menina ali para fazer um grande milagre na vida de Naamã, para ser um instrumento, para mudar a história dele, para levar ele para outro nível. Ei, a minha e a tua lógica humana, ela não influencia a vontade de Deus, aleluia. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, ele faz, desfaz e refaz da maneira que ele quer. Naamã, ele conseguiu ter a capacidade de entender que aquela menina sim poderia ser um instrumento na mão do Senhor na vida dele. E foi. O Senhor está pedindo para eu e você hoje, amado, saímos daqui com a nossa visão espiritual aguçada, a nossa audição espiritual aguçada. Sabe por quê? Satanás está furioso com a tua vida, Satanás está furioso com a igreja, e esse é o papel dele, ele não vai parar, ele só vai aumentar. E para que eu e você venhamos trilhar um caminho de vitória, nós precisamos estar atentos aos sinais, aos instrumentos, à direção que Deus vai usar para mim e para a tua vida. O milagre, o mover de Deus sempre anda na contramão da lógica humana. Quando Deus quer fazer um milagre, quando Deus quer fazer algo novo, quando Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida, amado, para de ficar fazendo continha de 2 mais 2 é igual a 4, porque não é não. Na conta de Deus, 2 mais 2 não é igual a 4 não, ele multiplica, ele faz novo. Eu não é, Denilson? Ele faz. Quantos testemunhos? Na lógica humana, aquela menina não tinha nada para oferecer na vida de Naamã, mas Deus quis usar aquela menina para que o nome dele fosse exaltado. Fique atento, amado, porque Deus vai começar a usar coisas que você não dava valor nenhum para te abençoar. Deus vai começar a usar pessoas que talvez você não dá crédito nenhum, e vai ser resposta de Deus na tua vida. Fique atento.
Versículo 3. Diz o seguinte: e um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse quem? O profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Primeiro ponto, Naamã, ele deu ouvido àquela menina. Naamã, ele superou a lógica humana e entendeu: eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais a quem correr, eu vou dar ouvido para essa menina, eu vou descer, eu vou ser humilde. Se ela disse que tem um profeta lá, que pode fazer algo para a minha vida, eu vou pagar o preço, eu vou me esforçar. Sabe, amados, nós queremos trilhar um caminho de vitória, nós precisamos decidir no nosso coração, nos esforçar e pagar o preço, correr atrás, fazer a nossa parte. Quando nos esforçamos em vencer a lógica humana, o Senhor sempre nos mostra o caminho que Ele tem, e não o que pensamos ou o que queremos. Aquela menina falou: ei, Senhor, tem um profeta lá. Ela deu nome, ela deu endereço, é em Samaria. É em Samaria. Tem aqui. Mas daí. É em Samaria. Deus não é Deus de confusão, amado. A direção que Ele dá é bem clara, sem rodeio, sem meia palavra. Ele não usa meias palavras para nos levar ao caminho da vitória e da cura que precisamos. Ele falou no versículo 3 como? Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse quem? O profeta. Se o meu senhor procurasse o profeta, ela não falou assim: se o meu senhor procurar um homem lá qualquer, se o meu senhor procurar quaisquer desses 3 ou 4 ou 5 homens, não. Ela foi bem clara, pastora: se o meu senhor procurar o profeta que está onde? Em Samaria. Ela deu nome e endereço. Deus não é Deus de confusão. Deus, quando Ele quer nos mostrar o caminho, Ele é bem claro na minha e na tua vida, Ele não nos deixa confuso. A primeira situação, para eu e você sabermos se andamos no caminho de vitória, nós não ficamos com espírito de confusão, não. Nós temos certeza aonde a gente está colocando o nosso pé. Quando você está cheio de dúvida, cheio de confusão, desconfie, você não está num caminho de vitória. Você está trilhando um caminho tortuoso e não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus não é Deus de confusão, Deus é bem claro nas coisas que Ele faz. Ele falou para aquela mulher, através daquela menina: ei, existe um profeta, é para procurar um profeta, e é lá em Samaria. Ele foi direto, reto. Ei, Deus não tem esses rodeios com nós, não. Deus, quando quer falar com a gente, é direto e reto. E eu também sou assim da parte de Deus, amado. Eu não sei se é diferente, não. Ficar fazendo rodeio para... não, ei, você precisa melhorar nessa área, amado. Você é isso aqui, tá bom? Deus quer te melhorar nessa área. Deus não é Deus de confusão, Deus não fica de meio termo, não. É um profeta em Samaria. Dúvida não é de Deus. O caminho da vitória tem nome e endereço certo. Deus, quando quer mostrar uma direção para mim e para você, Ele é bem claro, Fernanda. Ele não nos deixa com dúvida, Ele é claro. Ontem eu passei por uma situação aqui que eu fiquei impactado. Nós estávamos aqui arrumando essa bênção aqui. Quem gostou, dá um glória a Deus. Amém, amados? Deus é fiel, né? E chegou um certo ponto que quando nós fomos fazer uma das etapas, faltou grampo na grampeadora. E eu, na minha cabeça, eu já tinha cuidado de tudo. Estava tudo certo, não ia faltar nada, era só colocar tudo em prática.
Quando eu comecei a procurar grampo por dentro da igreja, lá no meu apartamento, por tudo, não achava nada. Sábado à noite já, onde é que eu ia encontrar grampo? O serviço todo ia parar, ia ficar inacabado, e hoje nós estaríamos aqui envergonhados. Ou entristecido, no mínimo. Envergonhado não, mas entristecido. Porque nós queríamos ver o negócio pronto e bonito para a glória do nosso Senhor Jesus. Amados, quando Deus, por isso que eu falo, quando Deus Ele quer nos mostrar algo, Ele não fica de rodeio não. O Espírito Santo de Deus, Ele fala claramente ao meu e teu coração. Eu entrei dentro da salinha ali, e olhei para dentro da salinha e disse: Espírito Santo de Deus, porventura existe algum grampo neste lugar? E o Espírito Santo falou: vai naquela sacolinha vermelha lá que você guardou lá naquele canto. Mas Deus, aquela sacola eu trouxe de Barreiras há 3 anos atrás, com algumas coisinhas, deixei lá que vai ter grampo lá. E saí de dentro da sala, Mateus. E o Espírito Santo de Deus: volta lá. Deus não é Deus de confusão, Deus não deixa dúvida no teu coração. Quando Ele fala, pode ter certeza, vai na fé que vai dar certo. Os meninos estão de testemunho aqui. Eu voltei naquela sacolinha que aos meus olhos não poderia oferecer nada de bom ou um resultado positivo na minha vida, pastora, naquele momento. Irmão, quando eu comecei a mexer na sacola, só cacareco velho tinha lá, até tem que botar fora aquilo. Ney, tinha derramado rejunte dentro da sacola. E eu procurando, o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo dizia: mexe aí. E eu comecei a mexer no meio do rejunte, Rodrigo. E daqui a pouco começou a aparecer os grampos que estavam lá no fundo da sacola. Quem pode dar um glória a Deus? Começou a aparecer grampo, Denilson. Eu cheguei aqui com as mãos cheias de grampo. Ei, meninos, está aqui. Deus trouxe à luz o que estava oculto. Deus, quando quer mostrar o caminho de vitória para você, Ele não vai te gerar dúvida. Ele vai dizer: ei, vai lá, faz tal coisa, faça isso. Mas agora eu e você temos que ter a sensibilidade de obedecer a Deus. Eu e você temos que ter a sensibilidade, a humildade de ouvir a voz de Deus. Naamã precisou ouvir aquela menina insignificante aos olhos dele. Naamã precisou descer, Naamã precisou obedecer, Naamã recebeu uma direção e precisou colocar em prática. Repita comigo: a dúvida não é de Deus. Aleluia. O caminho da vitória, ele tem endereço certo, ele tem nome, ele tem lugar. Deus, Ele não fica de nhenhenhen, de conversinha não, Ele é bem claro: ei, é para fazer assim, é para seguir dessa maneira, eu quero que você vá em tal lugar, eu quero que você procure o profeta, é na cidade de Samaria. Ele não fica com talvez, todavia, no entanto, Ele é bem direto no que Ele faz, para me abençoar, para te abençoar, para restaurar a minha vida, para restaurar a tua vida, para fazer milagre, para trazer multiplicação. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Eita. Olha, Naamã com lepra. Naamã outrora estava sem expectativa nenhuma. Daqui a pouco ele é humilde, ou escuta aquela menina. E no versículo 4, Naamã agora já tem uma expectativa gerada no coração dele, João. Ei, quando eu e você estamos sensíveis à voz de Deus, aquilo que parecia estar para acabar, o Senhor começa primeiramente a gerar uma expectativa no meu e no teu coração. Aleluia. A humildade gera expectativa e possibilidade. Quando Naamã vai lá e fala para o rei: ei, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera.
Quando Naamã fala isso para o rei, Rodrigo, ele já está com a expectativa forte no seu coração. Algo que ainda pode acontecer na minha vida. Quando ele entende que aquele profeta pode mudar a história dele, ele já começa agora a gerar uma expectativa e possibilidade que o quadro dele pode mudar. Ei, amado, talvez você não está vendo expectativa nenhuma, você não esteja vendo possibilidade de mudança, mas eu quero te dizer que Deus está te mostrando o caminho da tua vitória hoje. Comece a gerar expectativa no teu coração. Comece a gerar expectativa no teu coração agora. Ei, esse quadro vai mudar. Esse quadro não vai ficar desse jeito. Ei, Naamã foi lá e falou para o rei: ei, rei, existe uma menina que me falou que lá em Samaria tem alguém que pode resolver a minha história. Talvez você chegou aqui sem expectativa. Eu quero te dizer hoje, o Espírito Santo mandou te dizer: começa a gerar expectativa no teu coração, porque existe muita possibilidade de você vencer essa barreira que está te fazendo parar. Existe possibilidade de o Senhor mudar o teu quadro. Existe possibilidade do Senhor restaurar a tua vida ministerial, sentimental, financeira, familiar. Existe possibilidade. Naamã viu uma possibilidade quando ele deu ouvido, quando ele conseguiu olhar para aquela menina com olhos diferentes, com olhos humildes, quando ele conseguiu entender que através daquela menina, que não era ela, mas que Deus podia mover algo através dela. Talvez você esteja com a tua visão embaçada, talvez você esteja com os teus ouvidos espirituais fechados, mas eu quero te convidar hoje a você se questionar, a você sair daqui incomodado e começar a dizer para Deus: Deus, eu quero começar a ver o Senhor, eu quero começar a ver os teus sinais, eu quero começar a ouvir a tua voz, eu quero começar a te obedecer. Deus, eu não quero que o Senhor me deixe eu passar desapercebido quando o Senhor quer falar ao meu coração. Aleluia. Deus, eu quero entender quando o Senhor está fazendo algo novo na minha vida, na minha casa e na minha família. Senhor, eu não quero ficar confuso, porque o Senhor, não há confusão no Senhor. O Senhor foi bem claro quando deu o endereço, quando deu o nome, que era para procurar o profeta, que era na cidade de Samaria. Diga para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ficar duvidando toda hora, eu não quero ficar toda hora questionando como o Senhor vai fazer, como o Senhor tem para fazer. Esses últimos dias, amado, esses últimos meses, eu tenho aprendido algo tão lindo com o Senhor. Às vezes me dá vontade de falar tanta coisa, e o Senhor está só me mandando assim: ei, fica calado porque eu estou trabalhando. Fica calado porque eu estou fazendo. Só fala na hora que eu mandar, só age na hora que eu mandar. Não precisa você se justificar, porque eu estou justificando a tua causa. Naamã, ele gerou uma expectativa, e foi lá e falou com o rei. Olha o que diz no versículo 5, muito interessante. O rei da Síria respondeu: vá, que beleza, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 200 mudas de roupas finas. Olha que bênção de Jesus. Versículo 6, e a carta que ele levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que os cure dessa lepra. Ei, amado, a menina mandou o Naamã procurar quem lá em Samaria? Era o rei? Era para procurar o profeta. Cuidado para o que no meio do caminho a direção de Deus para a sua vida não seja distorcida
de maneira agradável e sutil, mudando o caminho e te impedindo de chegar onde Deus quer te levar. Parecia algo tão maravilhoso. Olha, Naamã, eu vou te dar uma carta, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, você leva, fala direto com o homem lá, que o homem vai te ajudar. Sabe, amado, muitas das vezes o Senhor, Ele está nos curando, o Senhor, Ele está nos restaurando, o Senhor está abrindo as portas na nossa vida, e no meio da caminhada, no meio do caminho, sutilmente Satanás vem distorcendo a direção que Deus deu para mim e para a tua vida. Sutilmente ele vem e vai dando ideia, e vai dando direção. Mas também não é tanto assim, não precisa fazer tudo isso, não precisa ir procurar o profeta em Samaria, deixa que o rei vai mandar você direto para o rei lá, e lá ele resolve tudo. Ei, olha a resposta que o rei deu: eu não sou médico, esse homem está querendo briga comigo, está me tirando agora. Sabe que Deus está falando ao meu e teu coração hoje, amado? Para de ficar mudando a direção que Deus já te deu. Para de ficar dando ouvido no meio do caminho. Satanás usou aquele rei para querer distorcer o caminho que o Senhor já tinha dado. E aquele rei era alguém próximo a Naamã, alguém de confiança de Naamã, alguém que gostava de Naamã. Ei, muitas das vezes, amado, Satanás não vai usar um Zé Mané da rua não, para querer te tirar do caminho da tua vitória, da tua cura e da tua restauração. Muitas vezes o inimigo vai usar alguém que está bem do teu lado, achando que está fazendo bem, achando que está te cuidando, te amando, zelando pela tua vida, mas está indo contra a direção que Deus já te deu e foi bem claro ao teu coração. Deixa de ser tonhonhon e acorda para a vida hoje. Naamã quase que perde a sua bênção. Naamã quase que fica leproso para o resto da vida. Deus está te dando a oportunidade hoje de você sair daqui curado. Qual é a direção que você está deixando ser distorcida por algo, por alguém, por sentimento, por alguma situação? Deus já te mostrou o caminho da vitória e você agora está cheio de dúvida. Não, eu vou falar com Beltrano, eu vou falar com fulano, eu vou falar com o rei, esse aqui vai me ajudar. Ei, para de ficar fazendo assim, amado. Vai buscar em Deus, que Deus tem resposta para a tua vida. A dúvida não é de Deus. Naamã foi falar, apenas comunicar o rei. Ei, ele era para ter falado: não, rei, não precisa o senhor mandar eu falar com rei nenhum, só autorização para mim entrar lá, não precisa levar nada, tem um profeta lá, que ele vai mudar a minha história. Para de ficar querendo mudar a direção que Deus já te deu, amado. Dê ouvido ao que Deus já te ensinou. Dê ouvido ao caminho que Deus já trilhou para você ser vitorioso. Talvez você até aqui já cresceu, mas Deus está falando com pessoas hoje que estão deixando seu caminho ser distorcido pela voz enganadora de Satanás na tua vida. É desse modelo. A bênção já estava na mão de Naamã. A bênção já estava para ele. Mas num certo momento, ele ficou desapercebido. Quando a menina deu o recado para ele, ele foi falar com o rei. Ele levou em consideração a direção que Deus deu para aquela menina, usou e orientou ele. Tem momentos em nossa vida que deixamos de trilhar o caminho vitorioso, porque fechamos o nosso coração para a direção e os meios que Deus usa. Nós não queremos saber de obedecer a direção que Deus está nos dando.
Deus manda nós orar, a gente não ora. Deus manda a gente jejuar, a gente não jejua. Deus manda a gente calar, e a gente quer ir lá e blá, 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 blá. Pastora, se não é para falar, silêncio. Silêncio, Ivone. Deus está trabalhando. É ano de colheita. Manda praticar e não pratica. A palavra fala que ele foi. Quando ele escutou o que a menina falou, ele já correu e foi falar com o rei. Ei, rei, eu preciso ir lá. Só que ali o rei quis ajudar ele e sutilmente estava tirando ele do propósito. Ei, começa a ficar atento com pessoas que estão querendo te ajudar demais e sutilmente pode estar tirando você do seu propósito com Deus, o seu propósito espiritual. Olha o que diz no versículo 6. A carta que o rei levou a Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Olha aí, Naamã já estava fazendo, era briga agora. Naamã estava com a bênção na mão. Naamã recebeu uma direção e daqui a pouco ele estava se envolvendo em contenda que não era nem para ele estar se envolvendo. O outro rei enlouqueceu lá com o outro. Ei, você quer brigar? Quer me tirar? Eu sou médico agora, eu tenho poder para dar vida ou a morte. Quando não seguimos a direção, o desconforto vem, a contenda vem, e Deus não tem nada a ver com isso. Tem situações que Deus não tem nada a ver que está acontecendo na minha e na tua vida. É porque eu e você muitas das vezes seguimos a direção contrária que Deus nos deu. Naamã era para ir falar com o profeta na cidade de Samaria. Naamã não era para ir falar com rei nenhum, era para ir falar com um profeta. A cura estava através da vida daquele profeta. O Senhor ia usar aquele profeta para trazer resposta, restauração, restituição na vida de Naamã. Muitas vezes eu e você estamos passando por situações desconfortáveis, pastora, porque o Senhor nos avisa, porque o Senhor nos dá a direção e nós teimamos em fazer o contrário. Deixamos de dar passos e tomar decisões que já deveríamos ter tomado antes. E aí Deus não tem nada a ver com isso. Nós vamos passar pelo desconforto, mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa hoje. Deus deu uma oportunidade para Naamã fazer diferente, e Deus está te dando uma oportunidade hoje. Olha no versículo 8 aí. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Sabe por que Deus te enviou aqui hoje? Porque Deus quer me usar como profeta na tua vida e dizer que há tempo de restituição, há tempo de você seguir sendo sarado, curado nas mãos do Senhor. Deus, Ele não desistiu da tua causa. Deus, Ele tinha um projeto na vida de Naamã, mesmo no meio do caminho. Ele, por algum momento, quase que entrou numa enrascada. Deus ainda seguiu insistindo com a vida dele. Deus te trouxe até aqui porque Ele está insistindo com você. Aleluia! Mas Deus, quando tem um projeto para a sua vida, Ele cumpre. É Deus de oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Aleluia! É Deus de livramento, é Deus de restauração, é uma nova oportunidade de você dizer: sim, eu quero retornar para o caminho da vitória. Quantos querem retornar para o caminho da vitória hoje? Dêem glória a Deus. Aleluia!
Deus quer te purificar hoje. Olha o que fala ali no versículo 9. E então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou aonde? Na porta do rei? Não, ele parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para ele dizer no versículo 10: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. E Naamã foi lá. Naamã, aos 44 do segundo tempo, ele obedeceu, e houve cura completa na vida dele, porque Deus não desistiu de curar Naamã. Deus não está desistindo da tua vida. Deus, ele quer completar a boa obra na tua vida. Fique atento aos sinais, fique atento à direção que Deus está te dando. Não dê ouvidos, não fale besteira no meio do caminho, não fale para as pessoas erradas, não age da maneira errada. Faça como Deus está te direcionando, e você vai trilhar um caminho de vitória. É o que Deus quer te falar nessa noite. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu não vim aqui hoje para falar dos 7 mergulhos, amado. Eu não vim falar aqui de persistência. Eu vim falar aqui de você estar atento. Porque nós estamos passando por um período, amado, onde as coisas estão acontecendo. Por as pessoas não estarem atentas espiritualmente, estão caindo em ciladas do inimigo. E grandes ciladas, diga-se de passagem. Mas Deus quer te dar livramento hoje. Naamã quase que perdeu a sua bênção. Naamã quase que perdeu a oportunidade, quando ele quis ser influenciado e mudar a direção. O Espírito Santo de Deus quer te influenciar hoje a fazer o que é preciso ser feito. O Espírito Santo de Deus quer te influenciar hoje a confiar na direção que Deus tem para a tua vida. O Espírito Santo de Deus hoje, ele quer tirar toda a dúvida do teu coração. A direção de Deus para você é bem clara. Ela tem nome e endereço. Ela não gera em você espírito de confusão. Deus quer te restaurar hoje. Talvez você possa ter chegado aqui confuso hoje. Talvez você possa ter chegado aqui hoje cheia de pereba espiritual, cheia de lepra. Mas Deus, ele quer te curar hoje. Deus, ele quer te restaurar hoje. Deus, ele quer fazer como ele fez na vida de Naamã. Talvez a tua bênção está bem do teu lado, bem pertinho de você. Talvez Deus está usando uma pessoa bem pertinho de você e te trazendo a clareza. Ei, Deus tem um caminho para a tua vida. Faça tal coisa. Ah, pastor, mas é muito difícil eu fazer isso que Deus está pedindo para mim fazer. Ei, você acha que era fácil para Naamã? Você acha que foi fácil para Naamã, um comandante, um homem daquele tamanho, com cargo, com a experiência que ele exercia? Você acha que foi fácil para ele dar ouvido para aquela menina? Você acha que foi fácil para ele depois descer 7 vezes naquela água suja? Não foi fácil, mas o caminho que Deus trilhou para ele não era fácil mesmo. Mas a restauração que Deus deu para a vida dele foi sobrenatural, foi algo poderoso. Ei, talvez não seja fácil o caminho que você precisa fazer, mas o que Deus tem para realizar na tua vida vai valer a pena. Vai valer a pena. Pode estar doendo agora, pode estar dando coceira agora, comichão espiritual, mas eu quero te dizer que isso tudo vai passar, porque Deus
como restaurou e colocou a pele de Naamã como na de criança, Deus, Ele vai fazer tudo novo na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida ministerial. Fica ligado que o Senhor está te dando sinais, basta que você queira e comece a se dispor a partir de hoje a obedecer a direção que Deus tem para a tua vida. Aleluia.